E mais uma vez, para o bem de todos e felicidade desta professorinha, hoje é dia de História do Brasil. Sim, te faz muito bem saber mais da história do seu país, conhecer essa linha do tempo, saber desenhá-la, te faz bem, muito bem. Hoje, na história do Brasil, nessa linha do tempo, nós vamos nos concentrar nesse período amarelinho, período imperial. Dentro do período de Brasil Império, que começa em 1822 e vai até 1889, nós temos uma subdivisão. O primeiro reinado, que é o primeiro período, a primeira fase desse período imperial, começa em 1822 e termina em 1831. E aí, na sequência, vem o período regencial, ou as regências, mais 9 anos de regências, que vão se encerrar em 1840. E, finalmente, o período do segundo reinado, 49 anos de governo de Dom Pedro II, que vai ser terminado em 1889, com a proclamação da República em 15 de novembro. Hoje, então, nós vamos ficar nessa primeira fase do Brasil Império, chamada de primeiro reinado. O primeiro reinado são os 9 anos do governo do Dom Pedro I, aquele que ficou depois que o pai dele foi embora, voltou para Portugal e que os brasileiros pediram para ele ficar. Ele ficou, ele proclamou a independência e foi aclamado no dia 12 de outubro de 1822 como o imperador constitucional do Brasil. Ele vai ficar por 9 anos no governo e é exatamente esses 9 anos, esse governo do Dom Pedro I, que nós vamos saber agora nessa videoaula. Bora lá? Primeira coisa que o Dom Pedro tem que fazer, ele tem que mostrar para o mundo o que ele acabou de fazer em 1822. Ele tem que ter o reconhecimento externo da independência brasileira. O mundo precisa saber e aceitar que o Brasil, a partir de agora, é um país livre, soberano, independente. O primeiro país a aceitar a independência brasileira foi a Inglaterra, no mesmo ano, em 1822. Para que ela aceitasse, o Brasil como um país novo, independente, soberano e desligado do seu parceiro Portugal, não se esqueça disso, a Inglaterra era parceira de Portugal. A Inglaterra exigiu que os tratados assinados quando Dom João VI estava no Brasil, os tratados de 1810, ou também chamados de tratados de comércio e navegação, com aquelas taxas alfandegárias camaradas para a Inglaterra, você lembra disso? Aqueles tratados iam vencer dentro de pouco tempo, se não me falha a memória, em 1825, porque a validade dele era de 15 anos. Então, em 1822, estando próximo da data de vencimento desses tratados, a Inglaterra pediu a renovação. O Brasil, Dom Pedro I, a autoridade, aceita essa proposta e então a Inglaterra reconhece oficialmente que o Brasil é um país independente. Depois é a vez dos Estados Unidos, uma potência sendo firmada aqui na América, uma potência em consolidação aqui na América. E para que reconhecesse o Brasil como um país livre, os Estados Unidos nada pediram e nada fizeram, além de executar, além de botar na prática os princípios, a teoria da doutrina Monroe, que é de 1823, um ano antes. A doutrina Monroe, basicamente, resumidamente, dizia que a América era para os americanos e não para os europeus. Então pense comigo, o Brasil era de Portugal, ou era no mínimo o Reino Unido de Portugal. Quando o Brasil proclama sua independência, ele está dizendo que o Brasil é dos brasileiros. E isso encaixa com a teoria da América para os americanos dos Estados Unidos. Por isso eles saem em defesa do Brasil, reconhecendo a sua independência. E por fim,
Em 1825, o Dom João VI, né, acaba fazendo as pazes com seu filho Dom Pedro, aceita o Brasil, aceita que perdeu, né, perdeu o Playboy, aceita que dói menos, Dom João VI. Foi assim mesmo que aconteceu. Em troca, Dom João VI pediu um dinheirinho, né, uma indenizaçãozinha em libras esterlinas, que era a moeda inglesa, e então Portugal realmente perdeu, reconheceu que perdeu e aceitou a independência do Brasil. Isso foi externo, né? Internamente, por incrível que pareça, aconteceram resistências quanto à independência. Alguns portugueses que moravam no Brasil não gostaram dessa história de romper os laços com Portugal. Que história é essa? Como assim? Acabou o nosso laço com a nossa mãe, né? Com a nossa metrópole? Na verdade, não é metrópole. Não se esqueça que o Brasil, a essa altura, já era Reino Unido de Portugal e Algarves. Mas esses portugueses não gostaram desse rompimento de relação. Especialmente em algumas províncias, na Bahia, no Maranhão, Piauí, Ceará, esses portugueses não aceitam e defendem a continuidade dos laços com Portugal. E em alguns lugares, por exemplo, na Bahia, o negócio vai ser mais tenso, galera. Os baianos vão para as ruas, vão para a luta armada, pedindo o retorno, né, a volta dos laços com Portugal. E o Dom Pedro teve que enfrentar essa galera e botar moral e falar: aconteceu sim, aceita e pronto, acabou. Foram meses de luta armada. Veja, 7 de setembro de 1822, a data usada como marco, né, como símbolo, mas lá na Bahia eles brigaram de setembro, outubro, novembro, dezembro, até julho do ano seguinte, até julho de 1823. Então, lá na Bahia, o 2 de julho é quase o 7 de setembro deles, sabe? Que é quando definitivamente foi mostrado, foi provado, foi confirmado que o Brasil estava livre de Portugal. Então, essas duas tarefas foram as primeiras atitudes do Dom Pedro, né? Confirmar a independência tanto fora quanto dentro, para que houvesse um reconhecimento dessa independência. Na sequência, uma outra grande ação, uma atitude esperada do Dom Pedro, do governante, né, já aclamado o nosso imperador, era a construção da nossa Constituição. Afinal de contas, agora o Brasil teria suas próprias leis e não mais obedeceria às leis portuguesas. E um dos símbolos de um país livre é exatamente uma Constituição. Então, Dom Pedro vai partir para essa ação, né? Executar essa Constituição. Essa Constituição, elaborada por uma Assembleia, também não está começando agora, né? Mesmo antes do 7 de setembro, mesmo antes da independência proclamada, a movimentação em torno do grupo que escreveria a Constituição já estava rolando. O Dom Pedro inaugura a Assembleia em maio de 1822, perceba então que é antes da independência confirmada, convoca, olha, inaugurei o assunto, agora eu vou convocar a galera, eu vou convocar as eleições, para a gente escolher os nomes das pessoas que vão conversar, debater e escrever as leis. Em junho de 1822 é feita essa convocação. A eleição vai acontecer e a instalação dessa Assembleia, desse grupo de pessoas, é isso que significa Assembleia, que vai escrever essa Constituição, só acontece, na verdade, um ano depois dela ter sido inaugurada, em maio de 1823. Mas agora vamos partir para a ação. A instalação é início das reuniões, ok? Estamos dentro de uma sala, vamos reunir, conversar e escrever. Isso seria a instalação. Essas pessoas que estão instaladas escrevendo a Constituição foram votadas por ricos. Então, na verdade, veja como eu coloquei no meu slide, era uma elite votante e votada. Apenas ricos puderam escolher as pessoas que estariam na Assembleia e apenas ricos puderam ser escolhidos.
né? Então uma elite votou e foi votada. Essa assembleia foi composta apenas por essa elite, e essa elite era responsável pela elaboração da nossa primeira Constituição. Já começa uma treta nessas reuniões da Assembleia entre portugueses e brasileiros. Você vai ver uma divisão, né? Grupos, panelinhas dentro dessa Assembleia. Um grupinho de portugueses que tem determinadas ideias e alguns projetos que não batem com o grupinho dos brasileiros, que pensam de uma forma diferente, que pretendem que nessa Constituição tem algumas coisas que os portugueses não querem. Vai dar treta, já tô dando spoiler. Vai dar treta. Esses dois grupinhos vão debater pra caramba e vai dar fight. Como se não bastasse a briguinha de ego de portugueses e brasileiros, próprio Dom Pedro é um cara que vai dificultar o trabalho dessa Assembleia, porque o Dom Pedro não deixa de fazer a sua ressalva, né, os seus avisos, os seus alertas, dizendo o seguinte: olha, convoquei vocês, chamei vocês, estou dando liberdade para vocês escreverem essa Constituição, mas o meu poder precisa estar resguardado, e tô de olho. Dito e feito, assim ele avisou, assim ele cumpriu. Vem comigo para os próximos passos que você vai entender melhor. Essa Assembleia fez o seu trabalho, depois de muitas reuniões, apresentou um primeiro projeto. Olha, senhor Dom Pedro, depois de muitas reuniões, muitas conversas, muitos debates, nós chegamos a esse projeto. Tá aqui a nossa proposta para a primeira Constituição do Brasil. Veja que eu estou chamando de projeto porque eu já estou te dando um spoiler. Esse projeto não será aprovado pelo Dom Pedro, como se precisasse, né? Mas é porque ele já está mostrando que ele é um cara autoritário. Então veja bem, o projeto dizia que para participar da política no Brasil Império, no primeiro reinado, a pessoa tinha que ter uma renda comprovada em alqueires de terra. E por conta dessa característica é que você está vendo esse primeiro tópico no meu slide. Esse projeto ficou conhecido como Constituição da Mandioca. Então ligue o primeiro ponto ao antepenúltimo ponto. Ligue Constituição da Mandioca ao voto censitário. Voto censitário é quando você tem que ter uma renda para poder participar da eleição, da política. Esse voto censitário seria aferido, seria conferido se você apresentasse a sua renda, né, a comprovação de que você tem grana em alqueires de terra. Já deu BO, galera. Isso aqui já é um problema. Porque muitos amigos do Dom Pedro, muitos portugueses que estão nessa Assembleia, são comerciantes. Muitos não são latifundiários, eles não têm terra. Então eles estariam impedidos de participar da política brasileira exatamente porque não têm terra. Essa Constituição, esse projeto, na verdade, media a riqueza de alguém baseada em sua terra. Por isso se chamava Constituição da Mandioca. Veja mais características desse projeto. Haveria uma monarquia, óbvio, né? Uma Constituição também, óbvio. Então, o nosso sistema de governo seria uma monarquia constitucional. Veja bem, não é absolutismo. Eu tenho um rei, mas ele não manda sozinho. Existe uma Constituição. E essa Constituição limita os poderes desse rei, que no caso era Dom Pedro. Essa Constituição é elaborada pelo segundo poder, ou por um dos poderes, o poder legislativo. Veja o terceiro tópico. Esse projeto propunha 3 poderes. 3: executivo, Dom Pedro; legislativos, deputados e senadores, que seriam eleitos, né, voto censitário, gente rica, nananã, e o poder judiciário. Desses 3 poderes, o legislativo faz a Constituição e essa Constituição tem que ser respeitada pelo executivo. Preste atenção nesse detalhe para você entender por que o Dom Pedro não aceitou. O voto censitário eu já comentei. E havia nesse projeto outro ponto muito polêmico.
Uma galerinha, né, uma duplinha, uns irmãozinhos aí participantes dessa assembleia, os irmãos Andradas, o sobrenome deles era Andradas, né? Ainda hoje muito lembrados, a memória deles está muito viva no estado de São Paulo. Esses irmãos Andradas, apoiados por outros, propuseram que a abolição fosse feita no Brasil. No entanto, outros latifundiários não gostam dessa ideia, então isso aqui deu treta. E o Dom Pedro vai sair em defesa dos seus amigos que têm terra e que têm escravo e que precisa dessa mão de obra escrava. Então isso aqui já deu treta. Você viu muitos pontos de treta, né? Tem que ter terra, isso não é legal para muitos comerciantes portugueses. Tem que ter abolição nessa Constituição aí, isso não é legal para quem tem escravo, não concordou muito com isso aí. Tem que limitar o poder do Dom Pedro e ele não gostou disso aí, é por isso, veja bem, começou lá em maio de 1823, né? No dia 12 de novembro de 1823, você está vendo a data no meu slide, aconteceu a famosa Noite da Agonia. O que foi a Noite da Agonia? Dom Pedro mandou ser encerrada essa assembleia. Esse projeto não foi aprovado e, inclusive, como se não bastasse encerrar, fechar, dissolver, mandar embora todo mundo, Dom Pedro mandou alguns deputados irem para a prisão. Alguns desses irmãos Andradas, por exemplo, foram alguns dos presos. Exatamente, Dom Pedro parte para o fight, galera, na violência que ele faz isso. Olha o nome do evento, Noite da Agonia. Foi uma censura, foi um autoritarismo da parte do Dom Pedro. Ele está começando mal, muito mal, o seu governo. E agora, no lugar do projeto, vem a Constituição de fato, aquela que vigorou e que se transformou na primeira Constituição do Brasil, a Constituição de 1824. Então, no ano seguinte, né, alguns meses depois, Dom Pedro, junto com alguns coleguinhas, e esses coleguinhas, gente, coleguinhas mesmo, são pessoas próximas do Dom Pedro, e é um grupo reduzido de amigos, que a gente está chamando aqui de Conselho de Estado. O Dom Pedro, junto dessa galera, dos seus brothers, esse Conselho de Estado é formado por brothers do Dom Pedro, é essa galera que vai fazer a primeira Constituição do Brasil. E como esse Conselho de Estado não foi como a Assembleia havia sido eleita, esse Conselho de Estado foi escolhido e nomeado por Dom Pedro, essa Constituição não pode ser considerada uma Constituição promulgada. Afinal de contas, não há uma participação indireta que seja da população, não há voto que escolhe quem vai escrever a Constituição. Esses deputados foram nomeados pelo próprio Dom Pedro. Quando a Constituição não é indiretamente elaborada pelo povo, pela população, com a participação mínima da população, quando ela é imposta, a gente diz que é uma Constituição outorgada. Então, olha isso, galera, olha as origens do seu país. A sua primeira Constituição foi imposta. O nosso rei, o primeiro rei do Brasil, né, do Brasil independente, outorga a Constituição, impõe a Constituição. Como se isso não bastasse para mostrar a cara autoritária do Dom Pedro I, a centralização excessiva que ele vai promover durante todo o seu governo com base legal, essa Constituição, os coleguinhas do Dom Pedro aumentam um poder. Lembra lá que no projeto tinha 3 poderes? Executivo, legislativo e judiciário. Coisa de iluminista, né? Coisa de Revolução Francesa, esse sistema de governo. Pois é, os coleguinhas do Dom Pedro resolveram aumentar um 4º poder, chamado de poder moderador. E esse poder moderador estava acima dos outros 3. E esse poder moderador era ocupado apenas pelo Dom Pedro, apenas, unicamente. É posse única, exclusiva do Dom Pedro. Estando acima de qualquer poder,
Ele pode dissolver o legislativo, ele pode baixar decretos-leis, ele pode interferir até mesmo no poder judiciário. Olha isso, gente, é isso. O poder moderador está no topo, acima de tudo e de todos. E ele, insisto, ele é único e exclusivo do Dom Pedro. Aí aqui rola um desencontro entre os historiadores, sabe? Quando a gente vai definir o Dom Pedro, então, a gente chama ele de absolutista? Ele é um absolutista? Parece, não parece? Porque ele tem esse poder moderador que está acima de todos, e ele pode contrariar todos, e o que vale é a palavra final dele. Pois é, mas existe uma Constituição, existem 3 poderes, no absolutismo não tem 3 poderes, tem um único poder. Por isso que é complicado definir como absolutismo. Eu e outros historiadores preferimos usar autoritarismo mesmo, centralização excessiva. Existe uma Constituição, eu continuo sendo uma monarquia constitucional, mas eu tenho traços autoritários, ok? Centralização no executivo. O voto censitário continua, né? O projeto lá vai ser usado como base pelo Conselho de Estado, pelo próprio Dom Pedro. Só que o voto censitário agora não precisa ser comprovado mais em terra, em posse de alqueires, não precisa. Se você confirmar, comprovar de alguma forma que você ganha anualmente 100 mil réis, você pode participar, você pode votar e ser votado, né? Na eleição para deputado e senador no Brasil Império. Então veja bem, o voto censitário continua, só o critério da renda é que foi alterado. Ao invés de comprovar em posse de terra, você pode comprovar de qualquer forma. Se você ganha dinheiro com comércio, com coisas ilícitas, não faz mal. Comprovou 100 mil réis anuais, você participa da política. E sim, a abolição foi excluída, porque foi um dos pontos que deu treta com Dom Pedro, né? Ele preferiu não abolir a escravidão. A escravidão vai continuar. Eu preciso te contar aqui por um bom tempo, durante o primeiro reinado inteiro, durante as regências inteiras, durante o segundo reinado quase que inteiro, foi terminar só no final. E o Brasil será um dos últimos países a acabar com a escravidão. Na América será o último. Aqui eu trouxe um pedacinho, um trechinho, né, da Constituição mesmo. Eu sempre gosto de te mostrar com palavras literais, né? Então vem comigo. O poder moderador é a chave de toda a organização política e é delegado privativamente ao imperador como chefe supremo da nação e seu primeiro representante, para que incessantemente vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos demais poderes. A pessoa do imperador é inviolável e sagrada, ele não está sujeito a responsabilidade alguma. O imperador exerce o poder moderador, nomeando os senadores, prorrogando ou adiando a Assembleia Geral, dissolvendo a Câmara dos Deputados, nos casos em que o exigir a salvação do Estado, convocando imediatamente outra que a substitua, nomeando e demitindo ministros de Estado, suspendendo os magistrados. É muito poder na mão do Dom Pedro. O poder moderador é um excesso mesmo de poder. Aqui você vê um funcionamento, veja, o poder moderador está no topo, acima de todos. O Conselho de Estado continua, tá? Os coleguinhas do Dom Pedro não são dispensados depois que eles fazem a Constituição. Eles continuam como conselheiros diretos do poder moderador. E abaixo está o poder legislativo, composto por senadores e deputados. O executivo, que é do Dom Pedro também, né? O judiciário, aí abaixo os presidentes das províncias, o Supremo Tribunal de Justiça. Esse seria tipo um organograma, né? Do funcionamento político da Constituição de 1824. E para fechar a Constituição de 1824, uma chargezinha que te faz sentir o clima do poder moderador. Uma repórter, né, com um vestidinho curto, não por acaso, né, e o Dom Pedro depois dá um chega pra lá nela, tipo, vem aqui, porque ele era bem mulherengo, bem mesmo, né, safadinho. E a repórter teria perguntado, a Constituição é para todos, majestade? E ele responde todo bonitão, né, charmosão, quase todos, eu estou acima dela. Veja bem, representa muito bem o excesso de poder na mão dele.
Quais são os limites dos seus poderes? Deus talvez. E eu gosto desse talvez, essa charge é muito legal porque até na igreja o Dom Pedro pode mandar. Dentro da Constituição de 1824 também vigorava um negócio chamado regime do padroado, que dizia que o Dom Pedro poderia interferir na igreja, nomear bispo, tirar bispo, enfim. Ele pode interferir até na Igreja Católica do Brasil, é isso mesmo. Por isso que é Deus, talvez, né? Porque até na igreja é eu que mando. Por causa do Dom Pedro começar muito mal o seu primeiro reinado, né, o seu governo, é um jovem, né, galera, de 24 anos, 20 e poucos anos, que está assumindo o governo, e o poder está subindo na cabeça, e ele está demonstrando a sua face mais autoritária, está mostrando que gosta de poder, já arrumou briga para ele, já teve reação, tá achando o quê? Mexe com quem tá quieto. Lembra de Pernambuco? Aquele povo lá que fez a Revolução Pernambucana, reclamando dos gastos do Dom João VI lá no Rio de Janeiro. Dom João VI, tá criando esse monte de coisa aí, fazendo jardim botânico, fazendo biblioteca nacional e aumentando os impostos? Não tem nada com isso não. Não vou ficar bancando sua vida de luxo não. Pois é, não mexe com pernambucano não, porque pernambucano não é passivo coisa nenhuma. Pernambucano sabe fazer uma revolta e uma solicitação. Vem de Pernambuco a reação a esse autoritarismo já demonstrado do Dom Pedro I. Pernambuco vai liderar a Confederação do Equador. O que foi a Confederação do Equador? Um movimento separatista para que se criasse uma república independente. Olha isso, de novo, eles querem separar. Eles propuseram isso lá em 1817, Dom João VI reprimiu. Aqui em 1824 eles falaram, a gente não quer pertencer ao governo desse cara maluco aí, autoritário aí, que saiu dissolvendo a Assembleia. Não, muito mandão. Queremos separar do Brasil e montar o nosso próprio país. E aí os pernambucanos têm apoio. Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte apoiam a causa. Se tivesse dado certo esse país separado, essa república independente do Nordeste, esse país novo, né, seria lá do Nordeste inteiro, lá, separadinho lá. Talvez se chamaria Confederação do Equador, porque confederação significa união. Do Equador por causa da proximidade com a linha do Equador, né? Tá tudo ali no Nordeste, lá em cima, próximo da linha do Equador. Talvez esse seria o nome desse país. E por que eles estão pedindo separação? Porque a Assembleia foi dissolvida, eles acharam isso muito autoritarismo, porque Pernambuco tem um histórico de luta, conforme eu comecei aqui falando com vocês. Pernambucanos não aceitam passivamente esses desaforos. E também o estopim foi a nomeação do governador de Pernambuco, um amigo do Dom Pedro. Dom Pedro nomeou esse cara para ser o governador de Pernambuco, mas os pernambucanos não curtiram esse cara e por isso eles partem para o fight. Um dos líderes da Confederação do Equador, desse movimento para ficar livre do Dom Pedro I, senhor Frei Caneca, eu estou aqui para refrescar sua memória. Frei Caneca participou da Revolução de 1817, foi um importante líder daquela revolução, é um padre mesmo, o nome não é sobrenome dele, é porque o pai dele fabricava caneca, enfim, curiosidades, mas ele é um padre mesmo, com popularidade, envolvimento em causas políticas, ele está entre os líderes da Confederação do Equador. Só que Dom Pedro não perdoou, veio com repressão, pegou essa galera de jeito, reprimiu o movimento, abafou a conversa de separar, não aceitou esse negócio e mandou enforcar os líderes da confederação. Entre os enforcados, os que eram para serem enforcados, na verdade, estava o Frei Caneca. E aí isso aqui é um detalhe, mas é um detalhe importante, vem comigo. Frei Caneca estava entre as pessoas que o Dom Pedro condenou à morte. Era para enforcar o Frei Caneca. Os outros foram enforcados, mas o Frei Caneca, o Dom Pedro, teve que trocar a sentença de morte. Os soldados, né,
aqueles que estavam executando a sentença ordenada pelo Dom Pedro, se recusaram a enforcar o Frei Caneca, exatamente por ser um padre, pela popularidade dele. Dom Pedro I teve que trocar a sentença dele, ao invés de enforcamento, fuzilamento, quando todos atiram de uma vez, né, e ninguém vai saber qual tiro que pegou primeiro e matou o padre. Por que eu estou te contando isso? Porque a morte do Frei Caneca contribuiu mais ainda para a impopularidade do Dom Pedro. Os católicos, aquelas pessoas que gostavam do Frei Caneca, não gostaram dele ter morrido, dele ter sido sentenciado à morte. Isso só está colaborando para a má imagem, né, para a impopularidade do Dom Pedro I. Então, fim, repressão imperial, morte dos líderes, inclusive morte do Frei Caneca. Aqui um mapinha para você ver, né, províncias que formaram a Confederação do Equador, e se tivesse dado certo, essa parte verde seria um país, outro país, né, talvez chamado de Confederação do Equador, não sei. Na sequência, repare que eu estou indo cronologicamente nos 9 anos de primeiro reinado, então eu estou em 1825. Em 1825 explode, é o Dom Pedro que vai ter que encarar a Guerra da Cisplatina. 3 anos de guerra. Onde é a Cisplatina, Jeane? O que é a Cisplatina? A Cisplatina é onde essa setinha está te mostrando. Esse pedacinho logo depois do Rio Grande do Sul, onde hoje está o Uruguai. Sim, eu sei que você já deve ter se perguntado, mas peraí, Jane, esse pedaço aí é o Uruguai, como assim? Vem comigo até o final que agora você vai entender, vai ver o Uruguai nascendo, exatamente. Vamos lembrar que a princípio o Brasil era só essa parte verde, certo? Esse era o limite determinado pelo Tratado de Tordesilhas. Como você já sabe, os bandeirantes ultrapassaram isso aqui, as lavouras ultrapassaram, o ouro ultrapassou, o gado ultrapassou. Então, em 1750, Portugal e Espanha tiveram que se assentar de novo para fazer um novo tratado, eliminando o Tratado de Tordesilhas e fazendo outro tratado, o Tratado de Madrid, que definiu essa parte laranja como sendo toda de Portugal. Porque o limite definido, o critério usado pelo Tratado de Madrid era o critério de posse. E toda essa parte laranjinha estava ocupada por portugueses, então a Espanha teve que ceder. Aí deu uma treta nesse pedacinho aqui embaixo, veja comigo. Essas 3 cidadezinhas aqui, ó, 7 povos de Missões, essa aqui que não está aparecendo o nome dela, e a colônia de Sacramento, deu conflito. Portugal queria que ficasse para ele, a Espanha falou, não, esse pedaço é meu, tem gente minha aí. E aí eles definiram que colônia de Sacramento ficaria para a Espanha, tudo bem, Espanha, então fica com colônia de Sacramento, só que Portugal não ficou satisfeito com isso. E essas 2 cidades acabaram entrando nesse reacordo, nessa recombinação, que foi feita um pouco depois do Tratado de Madrid, em 1777. Então veja, essa parte de verdinho mais clarinho foi definido, foi acrescentado ao Brasil, foi acrescentado a Portugal um pouco depois do Tratado de Madrid, alguns anos depois. Quando Dom João VI, agora você presta atenção que agora é o pulo do gato, isso aqui eu estava só te lembrando, tema de uma outra aula. Quando Dom João VI vem para o Brasil, não satisfeito, né, por não ter ficado com essa colônia de Sacramento, com algumas tretas com a Espanha, enfim, Dom João VI vem e acaba de anexar forçosamente, gente, na bruta, na marra. Dom João VI acaba por anexar essa parte amarelinha que eu estou falando para vocês, que é a Cisplatina. Quando Dom João VI fez isso, em 1821, quando ele anexa aquele pedacinho que era da Espanha, ele chama esse pedacinho de Cisplatina. Então a Cisplatina passou a ser uma província, mais uma província do Brasil. Vem comigo.
Essa província de Cisplatina nunca ficou satisfeita de pertencer ao Brasil. Eles falavam espanhol, eles tinham mais relações culturais com a Espanha do que com Portugal. Então eles nunca se sentiram integrantes de verdade do Brasil, né? Até que em 1825, a esperada, já esperada mesmo, né? Não tinha como fugir disso, a reação separatista acontece. A galera da Cisplatina vai querer separar. Não, a gente não gosta de pertencer ao Brasil, nós queremos vazar daqui. E aí, o Dom Pedro não vai aceitar. Não, senhor, meu pai pegou vocês, eu não vou deixar vocês ir embora. Eu não dou carta branca para vocês. E isso vai virar um conflito armado por 3 anos. A Argentina ali do lado, muito esperta, percebeu o seguinte, peraí, se eu apoiar a Cisplatina, né, e se eles se interessarem, gostarem do meu apoio e quiserem vir para o meu time, quem sabe eu consigo atraí-los para mim e eu consigo conquistar esse território a mais para mim. Então a Argentina apoia os cisplatinos, não apoia o Dom Pedro, com o interesse de ganhar do Dom Pedro e ficar com o território para ela. Só que aí vai entrar a Inglaterra, mediação da Inglaterra. A Inglaterra vai chegar no Dom Pedro, não, Dom Pedro, deixa esse povo para lá, deixa eles separarem, eles são de outra cultura, Dom Pedro, o seu pai anexou eles à força, libera eles, Dom Pedro. Ao mesmo tempo a Inglaterra foi lá no ouvidinho da Argentina, Argentina, não cria mais problema não, deixa esse povo ficar livre, né? O seu território já é grande, já tá bom, querida, né? Sossega, minha filha. A Inglaterra fez essa mediação. E acabou que o fim dessa novela foi o surgimento, o nascimento do Uruguai. Nem o Dom Pedro continuou com a Cisplatina e ganhou a guerra, e nem a Argentina ganhou a guerra e ficou com a Cisplatina para ela. A Cisplatina se livrou, se tornou um país independente, o Uruguai. Ficou para o Dom Pedro, então, muitos gastos, porque 3 anos de guerra fez ele dar uma gastadinha, né? E um desgaste na sua imagem mais uma vez, porque gastou dinheiro, matou um monte de soldado e ainda saiu perdendo. Perdeu terra. Mais problema pro Dom Pedro I. Percebam que Dom Pedro não está sendo legal, ele não está dando conta do recado. Uma chargezinha para a gente fechar a Guerra da Cisplatina. Aqui veja, viva o Uruguai, né? Alguém comemorando que o Uruguai venceu e nasceu. E aí aqui, se tivéssemos vencido a guerra, não teríamos sido derrotados de novo na Copa de 50. Na Copa de 50 o Brasil enfrenta o Uruguai e perde. E veja, se o Uruguai não tivesse nascido, a Cisplatina era o Brasil, o próprio Brasil, né? Uma zoeirinha nessa charge. Economicamente, Jeane, como foi o governo do Dom Pedro? Nada de novo, nada de bom, nada de positivo. Dom Pedro, com esses muitos problemas políticos, acaba apenas mantendo o que já se vivia no Brasil colônia. Ele vai manter um Brasil agrário, né? Uma lavoura mercantil escravista, produção aqui para mandar para fora, então o açúcar que continua sendo mandado para fora. Um ouro decadente, muito decadente a essa altura do campeonato, né? Um pouquinho de produção de algodão, de tabaco, escravo, enfim, gente, nada de novo no front. A economia do primeiro reinado é basicamente a economia do Brasil colônia, sem nada de novidade, nada de positivo. Ao contrário, uma economia em déficit, porque até para ficar livre, Dom Pedro pegou dinheiro emprestado com a Inglaterra. Veja, o Brasil já nasceu endividado. Você já parou para pensar nisso? Para a gente ganhar o reconhecimento de Portugal, lembra que a gente teve que pagar uma indenização em libras esterlinas? A gente não tinha esse dinheiro. O que Dom Pedro fez? Pegou emprestado com a Inglaterra. Então o Brasil já nasceu com a dívida externa, ele já nasceu endividado. Economicamente, Dom Pedro, ó, nada de positivo. Em
1826, mais um probleminha para tomar o coração, as preocupações, as emoções do Dom Pedro I. O pai dele morre. Quem era o filho mais velho do Dom João VI, portanto, o sucessor do trono português? Dom Pedro I. Só que Dom Pedro está no Brasil e custando dar conta do Brasil. A economia não está legal, ele está perdendo terra, está perdendo guerra, está enfrentando resistência, o povo do Nordeste não gosta dele, então ele fica aqui, né? Ele não vai voltar para Portugal agora. Aí ele tem uma ideia. Até porque a Constituição de 1824 não deixaria ele tomar posse lá do trono português. Você é rei do Brasil e vai ser só rei do Brasil. A nossa Constituição não deixava ele ir para Portugal tomar posse, enquanto ele fosse rei daqui. Aí ele tem uma ideia. A sua filha mais velha, Dona Maria da Glória, que está com 12 anos em 1826, será nomeada a sucessora do avô. Já que Dom Pedro não pode assumir, ele está no Brasil, com muita dificuldade governando o Brasil, ele tem a ideia de abdicar do trono. Não, gente, eu não vou não, eu sei que eu poderia assumir o trono aí, mas eu não vou não, eu vou deixar o trono para minha filha. Só que como a minha filha tem 12 anos, ela ainda não está na maioridade para assumir o trono, eu vou pedir para o meu irmão, o senhor Dom Miguel, assumir provisoriamente como regente, não como rei, como regente de Portugal, até que a minha filha cresça. Pois é, mas o Dom Miguel, que é um irmão do Dom Pedro, não é o mais velho, né? Um irmão do Dom Pedro, há quem diga que, ajudado por sua mãe, a esposa do Dom João VI, golpeou o próprio irmão. Dom Miguel, quando promete para Dom Pedro, tudo bem, meu querido irmão, é claro, eu vou governar enquanto a minha sobrinha cresce. Quando ele assume lá em Portugal, ele se proclama como rei sucessor do pai dele. E aí Dom Pedro está irritado com isso. Veja bem, eu gosto de falar o seguinte, quem faz a história são seres humanos, e seres humanos que têm dor, que têm raiva, que sentem paixão, que sentem amor, que sentem ciúme. Imagine como está o coração do Dom Pedro depois desse episódio que eu acabei de te contar. O irmão dele está lá, usurpando do trono, do poder que é dele, mas que ele não pode assumir porque ele está no Brasil. A filha dele tem todo o direito de assumir, mas ainda é pequena. O coração do Dom Pedro, gente, pensa como está, como ser humano. Tente compreender o Dom Pedro. O coração de Dom Pedro está em Portugal. Ele agora está preocupado com o trono do pai dele. A morte do pai dele deve ter abalado. E, no entanto, ele segue aqui no Brasil por mais alguns anos, penso eu que com o coração lá no trono do pai dele, no país de nascença dele, né? Junta isso aí para você entender o final do primeiro reinado. Não se esqueça disso aqui. Em 1830, esse jornalista, o senhor Giovanni Battista Líbero Badaró, mais conhecido apenas como Líbero Badaró, senhor Líbero Badaró é assassinado em novembro de 1830. Ele era crítico mesmo, né? Ele não é brasileiro, se não me engano ele é italiano, veio para o Brasil, trouxe o seu jornal e aqui ele publicava que o Dom Pedro é muito autoritário, que esse rei é muito centralizador e dá-lhe Dom Pedro, dá-lhe pedrada no Dom Pedro, até que ele amanhece com a boca cheia de formigas. Suspeitas recaem sobre o Dom Pedro, porque afinal de contas, quem é que o Líbero Badaró tanto criticava? O Dom Pedro. Então ficou no ar a suspeita em cima do Dom Pedro. Ah, Dom Pedro que mandou matar. E aí você pode me perguntar, e foi, Jeane, foi o Dom Pedro? Se foi exatamente o Dom Pedro, eu não vou conseguir te afirmar com certeza. Mas acredita-se que foram pessoas ligadas sim a Dom Pedro.
amigos, pessoas próximas, pessoas do mesmo time do Dom Pedro, percebendo que esse jornal do Líbero Badaró, que essas críticas do Líbero Badaró acabavam complicando a imagem do Dom Pedro, né, desgastando a imagem dele, então eles teriam encomendado esse assassinato. É isso. Guarda isso, porque se o Dom Pedro mandou matar ou não mandou, tá ligado com quem mandou, ficou ruim para ele. Se é verdade ou se é mentira, a imagem dele vai sofrer desgaste. Ele vai se estar cada dia mais impopular. Procurando recuperar a sua popularidade, então veja, Líbero Badaró foi morto em 1830. No ano seguinte, percebendo esse clima tenso, essas acusações em cima dele, percebendo que tá difícil governar, que ele está perdendo popularidade, ele resolve fazer uma visita diplomática, estratégica, uma visita política a Minas Gerais, para tentar recuperar sua popularidade. Por que Minas Gerais? Primeiro, era um dos estados que estava mais desconfiando do Dom Pedro, que estava mais criticando Dom Pedro. Segundo, era o estado mais populoso, né? Então, se eu estou a fim de recuperar minha popularidade, deixa eu ir onde tem muita gente. E ele vem, visita ali as cidades históricas, né, Ouro Preto, ali aquela região, mas os mineiros recebem Dom Pedro com muita hostilidade. Os mineiros não foram educadinhos para receber o Dom Pedro. As igrejas históricas de Minas Gerais teriam badalado os sinos, né, o som que significa luto. À medida que o Dom Pedro passava nas ruas, as portas se fechavam ou então panos pretos eram jogados na janela, nas portas, enfim. Pra quê, galera? Para mostrar, Dom Pedro, você é um assassino. A gente teve notícia que foi o senhor que mandou matar o Líbero Badaró. Pois é, a coisa tá difícil pro Dom Pedro. E não se esqueça, o coração dele tá apertadinho pensando no trono do pai dele, no golpe que o irmão dele deu nele. Quando ele sai de Minas Gerais e volta para o Rio de Janeiro, os amigos dele, os portugueses, sabendo que ele havia sido pessimamente recebido em Minas Gerais, né, tiveram notícia da hostilidade dos mineiros. Então os portugueses, como bons amigos, né, gente, quando a gente tá borocochô, quando a gente tá lá naquele dia triste, de nuvens cinzas, são os amigos que nos alegram, né? Que tentam fazer alguma coisa, nos animar e nos fortalecer. É isso que os amigos do Dom Pedro vão tentar fazer, organizar uma festa para ele, sabendo que ele ia chegar, né? Que ele ia retornar ao Rio de Janeiro. Mas os brasileiros também estão na cola e começam a boicotar a festa que os amigos do Dom Pedro estão fazendo para ele. Exatamente isso. E aí vira um combate, né? Os amigos do Dom Pedro querendo recebê-lo e animá-lo, e os brasileiros querendo boicotar essa festa. Essa noite de receber o Dom Pedro como uma festa acabou se transformando na noite das garrafadas. Quem é que está organizando festa? Os portugueses. E os brasileiros querendo boicotar, vaiando, né? Estando lá, vaiando, chamando o Dom Pedro de assassino. E os portugueses começam a arremessar garrafas nos brasileiros e vira essa bagunça. A famosa noite das garrafadas. A situação está insustentável, eu acho que você já conseguiu perceber. Pois é. O Dom Pedro já está cercado, o Dom Pedro já está com o coração pequeno, lembrando do país dele, da nação dele. Aqui no Brasil ele ainda vai tentar recuperar mais um pouco, fazer mais uma estratégia para recuperar a popularidade, o apoio dos brasileiros. Ele cria um ministério onde ele chama só brasileiros para trabalhar junto com ele, para fazer aconselhamento, né, para dar ideia. Esse ministério ficou chamado de Ministério Simpatia, composto apenas por brasileiros. Mas aí os amigos portugueses acham ruim. Poxa, Dom Pedro, estava todo tristonho, né? Veio de Minas Gerais e foi a gente que recebeu você, foi a gente que aconselhou você, que queria te animar, e aí você chama o ministério só dos brasileiros? Aí o Dom Pedro desfaz o Ministério Simpatia, manda os brasileiros embora, chama os portugueses e monta o ministério só para eles, o Ministério dos Marqueses. Mas aí os brasileiros falam, não, mas deixa a gente voltar, a gente quer mudança, a gente quer fazer parte desse ministério. Enfim,
Enfim, então toma lá da cá, Dom Pedro já não está sabendo mais o que está fazendo, né? Se agrada brasileiro, se agrada português. É isso, galera, sem forçação de barra. Dom Pedro está uma baratinha tonta nesses últimos anos, nesses últimos meses. Veja, nós já estamos em 1831, é o ano de fim do primeiro reinado, né? Essa baratinha tonta não vai dar conta de ir muito longe. Ele só teria dito essa frase: se é brasileiro, se é português, política bagunçada, ele falou tudo para o povo, nada pelo povo. Você consegue dar sentido para essa frase? Eu posso fazer e dar pronto para o povo. O que eu não quero fazer é deixar que o povo faça alguma coisa. Então tudo para, eu faço para você, te entrego pronto. Nada feito por você, nada pelo povo. Entende? Como ele é elitista, como ele tem medo de passar decisões para o povo, de ser um pouco mais democrático e isso complicar, por isso que ele teria dito essa frase: tudo para o povo, nada pelo povo. Nesse vai e vem, nesse não saber o que fazer, nesse agrada brasileiros, agrada portugueses, em 7 de abril, depois de todos esses problemas que você viu, Dom Pedro acha melhor abdicar. Eu vou te lembrar esses problemas. Ele dissolveu a Assembleia e mostrou que era autoritário. Ele enfrentou os nordestinos, né? Porque os nordestinos não aceitavam esse autoritarismo. Ele perdeu a Cisplatina, perdeu dinheiro, perdeu território, perdeu a Cisplatina. Ele mandou matar ou estava envolvido com o assassinato do Líbero Badaró. Ele enfrentou a hostilidade dos mineiros. Ele tentou recuperar a sua popularidade, chamando os brasileiros para o ministério, depois chamando os portugueses. Enfim, ele perdeu o pai, ele perdeu o trono do país dele, de Portugal. Dom Pedro é um português. Ele foi golpeado pelo irmão. Gente, junta isso tudo. Dom Pedro achou que o melhor seria abdicar. E aí eu preciso reforçar a palavra abdicar. Abdicar é diferente de renunciar. Renunciar é quando você só abre mão e deixa para lá. Isso é renunciar. Qualquer pessoa pode assumir: problema de vocês, estou indo embora, vazei, beijo, me liga. Quando eu abdico, eu deixo em favor de alguém. Então eu estou indo, mas não é para vocês colocar qualquer pessoa. Eu já estou falando quem é que vai ficar no meu lugar. Meu filho, Dom Pedro II. Só que Dom Pedro II, que vai ter o direito ao trono, o próprio pai dele está dizendo: eu estou deixando meu trono para ele, estou abrindo mão em nome dele, tem só 5 aninhos. E aí, por isso que, conforme você está vendo aqui em cima na nossa linda linha do tempo, o próximo período não é o segundo reinado do governo, né, o período de governo do Dom Pedrinho, do Dom Pedro II, não, é o período regencial, porque enquanto Dom Pedrinho cresce, o Brasil vai ser governado por regentes. Dom Pedro, então, depois dessa abdicação que ele faz, né, por escrito, vou trazer um trechinho para vocês no próximo slide, ele volta para Portugal, ele briga com o irmão dele, ele ganha do irmão dele, ele recupera o trono e daqui a pouco vai estar tudo em paz lá em Portugal. Ele conseguiu, pelo menos isso, né, que estava inquietando o coração dele, nisso aí ele teve vitória. Ele voltou para Portugal e ganhou do irmão dele. Aqui um trechinho, né, da carta em que ele abdica: usando do direito que a Constituição me concede, declaro que hei muito voluntariamente abdicado a voluntário. Não tem ninguém me pressionando, estou fazendo isso que eu quero. Na pessoa de meu muito amado e prezado filho, o senhor Dom Pedro de Alcântara, 7 de abril de 1831. Aí ele deixa uma cartinha para o filho dele também, que vale a pena ler. Meu querido filho, meu imperador, muito lhe agradeço a carta que me escreveu, os desenhos, imagino eu, né, com 5 aninhos. Eu mal a pude ler porque as lágrimas eram tantas que me impediam a ver. Agora que me acho, apesar de tudo, um pouco mais descansado, faço essa para lhe agradecer a sua, para certificar que enquanto vida tiver, as saudades jamais se extinguirão em meu dilacerado coração. Deixar filhos, pátria e amigos, não pode haver maior sacrifício.
Sim, galera, ele vai, mas o Dom Pedrinho fica, porque ele vai ser o próximo rei do Brasil. Dom Pedrinho vai ser criado por terceiros, não vai ser criado pelo pai. Que dozinha, né? Lembre-se sempre de seu pai, ame a sua e a minha pátria, siga os conselhos que lhe derem aqueles que cuidarem na sua educação e conte que o mundo há de admirar a verdade. Dom Pedro foi muito mais sábio que o pai dele. E que me hei de encher de ufania por ter um filho digno da pátria. Eu me retiro para a Europa. Assim é necessário para que o Brasil sossegue, o que Deus permita, e possa para o futuro chegar àquele grau de prosperidade de que é capaz. Adeus, meu amado filho, receba a bênção de seu pai, que se retira saudoso e sem mais esperanças de ouvir. Posso contar também que não viu mesmo. Dom Pedro vai morrer daqui a pouco, ele morre muito jovem. Depois dele recuperar o trono, deu tudo certo, ele venceu o irmão dele, mas ele vai morrer muito jovem e ele nunca mais vai ver o filho dele. Dom Pedrinho vai crescer aqui no Brasil e talvez por isso ele tenha sido triste. Não sei, eu acho Dom Pedrinho triste. Segundo reinado, você vai estudar isso. Aqui uma chargezinha para a gente fechar a nossa aula. O Dom Pedro pai, entregando a coroa para o Dom Pedro filho, né, para o Dom Pedrinho. E aí eu fecho, na verdade, com essa aqui, ó. Boa, eu quero ir para o trono, só se Vossa Alteza se comportar. Porque, afinal de contas, você tem 5 anos. E enquanto você não atingir a maioridade, o Brasil será governado por regentes. E o próximo período, que vai ser também tema de uma nova videoaula, será período regencial. Aguardo você nessa próxima videoaula. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final e até a próxima.